Fala, galera que acompanha o Bate-Bola com o Mickey. Hoje mais uma resenha, um bate-papo muito legal. Um amigo das antigas, hein? Ó, conheço ele há muito tempo, muitos anos. Tá longe de Mairink, tá em Palmas, no Tocantins. Reinaldo de Jesus Cisterna, o famoso Reinaldinho. Fala, meu amigo Reinaldinho. Tudo bem por aí? Ô, Mickey, tudo bem? É um prazer falar com você, o pessoal de Mairink, o pessoal que acompanha o nosso companheiro aí, o Almir Ferreira, mais conhecido como Mickey. Prazer sempre. Garoto que sempre a gente tirava um sarrinho, principalmente naquela época, o São Paulo ganhava muito do Palmeiras, hoje já não dá para fazer mais isso. Bons tempos do tricolor, né? Bons tempos, do Zatopek. Eu acho que você chegou em uma vez no jogo que a gente foi para São Paulo, a gente dividiu o ônibus, metade palmeirense e metade São Paulino. Acho que você estava nesse jogo. Você, o Dilon, o pessoal palmeirense, Paulinho Valente, uma galera boa aí. Você lembra que jogo que foi? Que ano que foi? Paz, foi. Eu vim para cá em 97, foi naquela época lá que. Foi 92, 93, na época que o São Paulo ainda ganhava tudo, e depois vocês reverteram, né? Em 94, a Parmalat chegou e aí desbancou nós. Sim, foi em 1992. Se eu não me engano, foi final do Paulista de 92, né? Que o São Paulo tinha ido lá jogar final contra, acho que o Barcelona, né? Em 92, e voltou e ganhou do meu Palmeiras, né? Pois é, o Palmeiras não acreditou. Foi isso mesmo. É isso mesmo. E aí a resenha no ônibus foi legal, porque na volta vocês ficaram quietinhos e nós fazendo festa. Então, mas pra você ver, né, Reinaldinho, que época boa, né? Ia tudo junto, a torcida, né? Ia palmeirense com São Paulino, saudoso Tufi, né? Que legal, que bacana. Hoje é difícil a gente encontrar isso, né? Dois times grandes com as torcidas juntos, né? Ah, não tem como, né? E tem uma história interessante, Mickey, de um jogo São Paulo e Palmeiras. Foi um jogo que só falava foi 4-2 para o São Paulo, foi em 92. Acho que foi no Brasileiro. E aí a gente tá chegando no Morumbi, e meu irmão, você conhece ele, o Reginaldo. Reginaldo, acho que tinha 16, 17 anos, era novinho. Aí eu cheguei para ele e falei assim, quando tava chegando na porta do Morumbi, aí a torcida do Palmeiras que tava entrando na parte principal. Eu falei para ele assim, no fundo do ônibus, olha, não tira essa bandeira para fora, pelo amor de Deus. Parece que eu falei o contrário. Ele tirou, os caras destruíram o ônibus. Apanhamos que nem não sei o que, na porta do estádio. Aí o policiamento chegou, aqueles caras no cavalo, capacete, assim, tiraram nós para fora do ônibus. Aí mandou todo mundo colocar a mão na frente, assim. E o cacetete comendo, cara. Puta que pariu. Olha que esse moleque me fez. Destruiu o ônibus do Tufi, rapaz. Podia mas é história. Podia. E para piorar, lá dentro do estádio, o estádio tinha, naquele tempo, 80 mil, 40 mil São Paulo e 40 mil Palmeiras, dividia. E nós ficamos justamente na divisa entre São Paulo e Palmeiras. Aí um boca aberta do Palmeiras joga um rojão do outro lado e a faísca pega na minha calça e fura a minha calça. Tudo no mesmo dia. Foi 10. Mas o final do jogo foi 4-2 para o São Paulo. Então, esse jogo eu estava lá. Esse jogo eu estava lá. Não sei se infelizmente ou felizmente, né, Reinaldinho? Mas para a gente que é esportista... mas era bom. Sim, para a gente que era esportista, a gente sabia. Aquele time do São Paulo era um timaço, né? Então, não era vergonha você perder uma final com o São Paulo com aquele time, né? Não tinha vergonha nenhuma. E aí, depois, nos outros anos, veio a Parmalat, nosso time voltou a ficar forte, né? Mas em 92, se a gente perder para aquele time de São Paulo, é o louco. Era um timaço. Era normal, assim como em 94 perder para o Palmeiras, era a mesma coisa que você falasse, não tem jeito, os caras são melhores, parabéns para eles. Era vice-versa. Verdade. Ô, Reinaldinho, a gente pode dizer que você ainda é um cidadão mairinquense? Continuo. Pois é, mesmo 23 anos fora daí, eu acho que muito difícil de eu ter deixado de falar um dia sobre a cidade de Mairink. Apesar de a gente estar bem longe, mas a gente acompanha os bastidores, tudo que acontece aí, até porque eu gosto realmente da cidade. Sim. O Reinaldinho, como se diz, né? Oi. Não, pode continuar.
Então, o Reinaldinho, quando ele saiu daqui de Mairink, há 23 anos Deu um atrás... delay aqui, mas tô te ouvindo, pode falar. O Reinaldinho, quando saiu daqui de Mairink, há 23 anos atrás, era um jornalista, né? E ele prosseguiu a carreira aí em Palmas, né? Na verdade, quando eu saí daí, eu não era formado em jornalismo. Eu era formado em relações públicas. Entre 92 e 96, eu fiz relações públicas na FKB em Itapetininga. Só depois que eu vim para Palmas, em 2010, é que eu realmente estudei e fiz a questão aí do jornalismo. Mas de 1989 até hoje, eu sempre militei na área de esporte. Tanto que em 88, 89, eu cheguei a trabalhar na Rádio Universal. Trabalhar não, a gente ia lá tal, e dava uma de curioso e acabei ficando. Lembro. Reinaldo, qual é a melhor recordação que você leva de Mairink, ou que você levou de Mairink? As pessoas, quando te perguntam aí, Reinaldo, de Mairink, como é que é? Qual a melhor recordação que você passa para eles? Pô, Vicky, hoje pensando assim, voltar um pouquinho no passado, era naquela época ainda que a praça ali, os carros passavam, tinha o cinema, ainda tinha aquele chafariz aí de frente da igreja, né, principal de Mairink. Então, era uma época importante, bonita, tal, mas é a única coisa de bom que eu recordo do passado. Claro que as pessoas, os amigos que a gente conseguiu adquirir aí no decorrer do tempo também fazem parte da nossa história. Mas Mairink, infelizmente, era bom na década de 70 e 80. Talvez você nem tivesse nascido, porque você é um garoto novo ainda, claro. Mas na nossa época ali, entre 80 até, vou chutar até 90, Mairink ainda era bom. Sim. É da minha época, viu, Reinaldinho? Você, muito obrigado pelo elogio de ser jovem, novo, né? Mas eu tô com quase 50 anos já, né? Então, essa época de 1980 eu peguei muito aqui em Mairink, né? Foi realmente a época áurea e a gente vai falar um pouquinho dessa época, né? Isso, vamos falar, vamos sim. Até porque uma das coisas que me chamava a atenção e que eu continuo comentando com pessoas que eu conheço aqui em Palmas hoje, os amigos daqui, né? Eu falo que uma da satisfação minha foi uma vez eu saí de Mairink e ir até Fernando Presta, em São Paulo, para conhecer onde que o trem partia e como que ele chegava em Mairink, porque eu ficava ali na estação, vendo o trem chegar às 5h50, quando ele apontava lá naquele canto da Cargill, beleza, o trem tá chegando. E eu, lógico, quando estudei em Sorocaba, que eu fiz cursinho lá no começo de 85, 86, a gente ia de trem todo dia para Sorocaba. Então, ele passava aí 10 para 6 impreterivelmente. Então, um dia eu cheguei e falei assim, poxa, mas de onde que esse trem parte? Eu fui até São Paulo, cara. Aí, de São Paulo até Mairink, foi legal, porque aí você vê os garçons trabalhando lá dentro e tal, que é um negócio interessante. E o cara segurando aquela bandeja com pão, com lanche, e aí o cara chegou para mim assim e perguntou, o que o senhor quer aí, moço? Falei, me dá uma cerveja. Aí vim tomando uma cerveja de São Paulo até Mairink, cara, que foi super interessante, essa foi boa. Que bacana, cara. Mas assim, é muito saudosismo e muito bacana, né, Reinaldinho? Quem nunca, né, da nossa geração aí, que hoje tem 40, 50 anos, né, que não pegou o trem, que não usava o trem, né? Então, em sua maioria, né? E hoje, por a gente não ter mais esse meio, né, é muito saudosismo, né? Muito saudosismo. Eu fico chateado de saber que existe a possibilidade do retorno do trem. Por que não você fazer de São Paulo até Presidente Prudente? Era vamos dizer assim, era uma coisa interessante, porque na época você via que o transporte que mais chamava atenção era justamente o trem, né? Sim. E a gente, para ir para Sorocaba, às vezes você não conseguia pegar o cometa, porque nós até hoje ainda temos, acho que, essa dificuldade aí. Se você quiser pegar o cometa, tem que pagar de São Roque a Sorocaba, e a gente fica no meio. Então, o trem não, você pegava o trem, pagava baratinho e ia satisfeito. Legal. Descia em Sorocaba, fazia o que tinha que fazer, voltava para Mairink. Mas é coisa assim que ficou no passado e que a gente só fica na saudade, e que poderia voltar, com certeza. Reinaldinho, essa semana rolou uma foto no Facebook, não sei se você viu, do Casme das Antigas. Tá? Um amigo nosso, Jorge Toscano, não sei se você lembra dele.
Ô, Mickey, aqui deu uma fugidinha que eu não entendi, cara. Então tá. Tá, eu vou dar um repeteco aqui. Essa semana rolou uma foto no Facebook do Casme, das antigas, e quem postou foi um amigo nosso, Jorge Toscano. Não sei se você chegou a ver. Cheguei a ver, então, sim. Poxa, interessante demais, né? Você poder relembrar. Tá você lá, né? Pô, é bom demais, cara. E o Jorge, até brinquei assim, o Jorge está vivo, que bom, fico satisfeito. O Jorge era daqueles caras que ficava lá no fundo, só observando a gente jogar bola, e depois o famoso corneta. Você lembra? Lembro dele, Era bom demais. Bom. Daqui, qual posição que você jogava, Reinaldinho? Rapaz, eu gostava de ser lateral direito, mas naquela época, geralmente sempre foi assim, o pessoal que era baixinho, ou jogava lateral direito ou ponta direito. Só que naquele time do Carlos, antigamente, tinha muitos bons jogadores nessa posição. E o lado esquerdo era muito fraco, não tinha ninguém. Aí o Vanil vai e me coloca de lateral esquerdo. Aí eu fiquei acho que uns 3 anos titular. Falei, oh, meu Deus, imagina, um lateral que ia para a linha de fundo e não sabia bater de esquerda. Até hoje eu não sei. Eu recolhia com o pé e cruzava. E até fazia de vez em quando. Eu tenho uma lembrança legal, o Mick, que aconteceu, quando eu jogava no time do Casmo, então ia bater escanteio, ia bater uma falta, aí eu pegava um pênalti do Flamengo e deixava no fundo do gol com o Moreira. O Moreira era o nosso goleiro. Você lembra do Moreira? Eu lembro. O Moreira, eu falava para ele, não deixa ninguém mexer, não. Aí o Moreira, não, deixa comigo aí, tá. Aí batia escanteio, ia para a linha de fundo, eu voltava lá e dava uma penteadinha no cabelo e devolvia o pênalti. Quando não dava para deixar no fundo do gol, eu vinha e colocava no meião, aquele meião que a gente amarrava ali, e a minha era toda assim, jogada, porque não tinha meião bom, né? Que nem é hoje, tudo bonitinho, né? Sim. E aí ficava. Às vezes eu colocava do lado do calção. Aí um dia, só para lembrar por que eu estou falando do peixe, um dia jogou São Bento e Casme, num sábado de manhã, estava bem nebuloso, assim, tinha chovido de noite, o campo ali ficava meio esquisito, sabe? Aí não lembro quem bateu esse escanteio, estava acabando, estava 38, 39 segundo tempo. Aí a bola veio certinho na minha cabeça, eu tirei a cabeça, ela bateu no nariz e entrou no cantinho, lá ganhando 1-0, mas eu não fiz o gol de cabeça, fiz nariz só para estrear o cabelo. Você acredita? Foi 1-0 com o São Bento. Até hoje eu lembro dessa história, que legal. Quer dizer, você era um jogador tipo Cristiano Ronaldo, que se preocupava com o penteado, o cabelo. Pois é, eu não entendo por que era assim, sabe? Questão de escola. O Moreira sabe bem dessa história. E o Moreira era meu guardião. Além de jogar no gol, ele guardava meu tempo. Não deixava ninguém chegar perto. Era bom. Imagina a cornetagem, né? Depois do jogo, do Reinaldinho e o pente dele, né? Pois é, e esse pentinho, ele... Deixa eu ver. Não, deixei ele aí em cima. Até hoje eu uso ele. Às vezes eu vou para a rádio, né? Aí o pente fica lá em cima da mesa. O cara fala, mas se eu não ver se usar esse pente, por que você tá falando? Isso aí é coisa de nego que gosta de colocar um pentinho. Os caras falaram, mas o pente é do Flamengo, você é São Paulino. Eu falei, pois é, não inventaram o pente de São Paulo aí. Até hoje. Você está esperando o pente de São Paulo até hoje. Ah, tá que nem o time. Não vai conseguir nada. Boa, muito boa recordação. Reinaldinho, além do Casme, qual foram os outros times que você jogou aqui em Mairink, região? Aí em Mairink mesmo, o time que eu vesti a camisa legal, mas foi o Casme e a Nova Mairink, né? Porque minha família lá no bairro Nova Mairink, hoje, por exemplo, é populoso, aí não sei se tem de 5 a 10 mil pessoas, habitantes no bairro da Nova Mairink, mas a minha família foi a terceira a morar nesse bairro. Eu lembro quando meu pai foi comprar um terreno, meu pai foi lá na Vila Barreto, aí eu, meu irmão Tuxê e o Roberto, que é o irmão que morreu há 30 anos, aí nós olhamos para o meu pai e falei, pai, desse lado eu não gostei não quero não, lá na Vila Barreto. Aí ele pegou, nós ficamos andando a pé, nós passamos lá na Raposo Tavares ali, passamos a PP, embora. Fomos sair lá no pontilhão da Nova Mairink, naquele tempo era um matadão, não tinha casa nenhuma, entendeu? Aí nós olhamos assim, entre a Vila Barreto e a Nova Mairink, nós
Chegamos junto no pé e falou, não, se o senhor for comprar, tem que comprar aqui. E aí meu pai foi lá e começou a construir. Aí nós estamos da terceira família a residir na Nova Mairink. A casa da minha mãe está lá até hoje. É um lugar que eu vou uma vez por ano e tal. Mas o local que eu morei mais de 20 anos foi a Nova Mairink. Mas também joguei na Nova Mairink. Acho que eu sou até fundador do time lá. Eu lembro que em 86 nós fizemos um time lá, um time de camisa azul, tal, o uniforme ficava tudo em casa. Minha mãe ficava puto da vida, porque o que acontecia? Acabava o jogo, acabou que você conhece, sabe como que é boleira, né? Esses caras que jogam pelada. Pegava a camisa e o calção, tudo molhado, tudo suado, e jogava ali no saco, e você tinha que ir embora e lavar. Aí chegou minha mãe e falou assim, eu vou tacar fogo nessas coisas aqui. Eu falei, não faz isso, não. Aí que eu acabei até pegando, passando para outra pessoa lá, porque minha mãe estava enchendo o saco, eu ter que levar essa roupa, tudo suada, e chegava no dia do jogo, os bonitinhos pegavam cheirosinho e tal, mas na hora que acabar a partida, jogava no campo. Falei que essa coisa, minha mãe tá certa. Peguei e larguei mão. Passou para outra. Complicado. Mas, assim, que história legal, né? Você foi um fundador do time da Nova Mairink. O time da Nova Mairink existe até hoje, né? E por muitos anos o Zé Cabelo, o pai, depois o Zé Cabelo, o que tocou, né? Você lembra quem foram os primeiros a fundar o time junto com você? Rapaz, naquela época, o próprio Zé Cabelo, o Zé Cabelo era vizinho meu, morava na rua de casa, também ajudou o Valdemar Dossi. Na verdade, quando nós montamos o time da Nova Mairink, o dono de um bar, o bar principal que tinha na Nova Mairink, que era do Valdemar, inclusive o Valdemar já faleceu. Foi meu primeiro emprego, inclusive. Eu trabalhei em bar, para quem não sabe, o primeiro emprego meu foi trabalhando no bar do Valdemar Dossi. E aí, naquele tempo, eu ia tomar cachaça e ficava falando de futebol. E lá embaixo era um brejo. Você lembra disso? A Nova Mairink, na onde é o campo, era um brejo. Aí passava um rio ali no meio, saía lá na Raposo Tavares e passava por baixo daquela... Acho que até hoje tem esse riozinho que passa ali perto da rádio, daquelas empresas. Não faz tempo que eu não vou aí. Mas daí, lá por volta de 1900, eu mudei em 75 na Nova Mairink, entre 80, no começo de 80, e aí secou, e aí eles começaram a fazer um campo lá no fundo. Aí nós brigamos lá na prefeitura, tal, a prefeitura, não sei se era o Gemente na época, acho que era até o Gemente no mandato dele, mandou passar a máquina lá. Depois nós brigamos para colocar grama. E aí, acho que o campo existe lá até hoje, mas foi uma reivindicação minha lá na década de 80, eu já brigava por isso. Gostava muito. Bacana. Reinaldo, o seu time do coração é o São Paulo Futebol Clube, né? Quem é o maior ídolo no futebol? Mas até hoje ainda não achei. Hoje, por exemplo, o torcedor, vamos dizer assim, o torcedor de São Paulo, a geração de 96 para cá, todo mundo acha o Rogério Ceni. Apesar de eu não gostar do trabalho que o Raí vem fazendo em São Paulo hoje, é um dos caras que é culpado pelo péssimo momento que São Paulo vive. Mas eu acho que na minha época, o melhor jogador que eu vi jogando foi o Raí. Raí, né? Legal, bacana. Reinaldo, você se incomoda com quando as pessoas chamam você de Bambi, ou São Paulino, Bambi? Incomoda você isso? No começo até não achava legal, mas hoje nem ligo, porque é aquele negócio. O torcedor está tão chato, se você não tiver um meio de tirar sarro do outro, eu acho que no futebol fica sem graça. Então, hoje, se falar isso aí para mim, eu levo na brincadeira e vou... Aí, pouquinho, seu time não ganha de ninguém, não sei o quê e tal. Então, é um meio de você ainda fazer com que o futebol tenha graça. Porque se você for para isso daí, aí pode esquecer. É o caso daquela vez do Viola, né? Que ele pôs um pouquinho contra o Corinthians, né? Foi o contrário, né? Contra e aí deu aquela... E aí todo mundo achou ruim e tal. E como eu sou daquela geração, eu lembro também de uma vez o Serginho Chulapa entrava em campo, fazia aposta, olha, quem fizer um gol hoje tem tanta cesta básica, os jogadores hoje são tão chatos que eles não imaginam de querer ajudar o semelhante, o próximo.
e na nossa época, na década de 80, 90, os jogadores que eram badalados do futebol, o Evair fazia aposta com o Serginho do São Paulo, o Evair do Palmeiras. Então, Sim. era legal. Hoje não, hoje é um mimimi, não me toque, é uma frescura. Eu acho que o futebol perdeu a essência dele da nossa época de 80 e 90. Muita gente não gosta quando eu falo isso, porque acha que nós somos saudosistas. Não, pelo contrário. Eu acho que naquela época o futebol era tratado com respeito e era muito melhor do que é hoje. Hoje não, hoje é chato. Ô, Reinaldo, eu acho que você resumiu tudo isso que você falou, você resumiu lá atrás, quando você falou, quando você lembrou de quando nós fomos no Morumbi, né? Duas torcidas junto, né? Os caras não imaginam a zoeira que o palmeirense teve que escutar, né? Escutamos quieto, né? Porque a gente sabia que a gente tinha perdido. E se o São Paulino tivesse perdido também, ele ia escutar numa boa zoeira, ia levar tudo numa boa, né? E hoje a gente jamais imaginaria duas torcidas saindo de Mairink e indo para São Paulo, né? Assistir um jogo, né? Então você resumiu tudo lá atrás, né? Exatamente. Eu acho que naquele tempo a gente tolerava mais do que hoje. Hoje eu não sei Sim. se é questão da vida, do dia a dia, tal, que as pessoas, até uma brincadeira hoje, o cara leva para o lado errado. Na nossa época era diferente. Eu lembro que na final de 90, você vai lembrar disso, eu levava todo mundo para São Paulo, independente do jogo fosse São Paulo, eu levava o corintiano, eu levava o palmeirense, eu só não levei os santistas, mas o palmeirense e o corintiano eu cansei de levar para o Morumbi, dividindo o ônibus, vamos para São Paulo, assistir o jogo. Em 90, nós fomos ter aquela final São Paulo e Corinthians, Sim. e do meu Brasileiro. lado foi o baiano falecido, lá o sobrinho do Tibagi, que era corintianíssimo, e o Tilo, o professor Tilo, que também faleceu. Sim. E esses caras, entre aspas, esses caras eram chatos, como torcedor. Eles eram aqueles assim que incomodavam mesmo. Mas torcedor, que era chato, que você também, quando você ganhava, você ia lá e tirava do cara também, numa boa. E aí, naquele jogo São Paulo e Corinthians, imagina, o jogo era 5 horas da tarde, 11 horas da manhã, todos nós, corintianos, São Paulinos, já estávamos na porta do estádio, o jogo era 5 horas. Você imagina esperar. Naquele jogo havia 106 mil torcedores do Morumbi. Sem mentira nenhuma. 103 a 105 era corintiano. Por quê? No jogo da quarta-feira, o São Paulo havia perdido 1-0, que até hoje ainda acho que o gol quem fez o gol? Foi o cara lá do 15 de Jaú. O Neto bateu uma falta na área e saiu sozinho na frente do Zé que fez o gol. Eu acho que estava impedido. Se tivesse o VAR, não valia o gol. Aí, o São Paulo perdeu a vantagem, porque no domingo você tinha que reverter, ganhando o jogo de 1-0 para ser campeão. Aí não deu certo. Aos 11, 12 minutos, o Tupanzinho fez o gol do Corinthians. O Morumbi, sensacional, lotado, só de corintiano, mas é uma febre, Deus me livre, não esqueço jamais. Aí o que aconteceu? Eu fui com o pessoal de ônibus, tudo certinho, mas eu fiquei desgostoso. Aí eu peguei sozinho, saí do Morumbi 18 minutos do segundo tempo. Vai prestar atenção, 18 minutos. Olhei assim, aqui não dá mais nada, mano. O time aí não vai empatar de jeito nenhum. Peguei, saí do Morumbi a pé e fui parar lá naquele ponto de ônibus, ali, Posto do Paraná. Você sai lá do Morumbi e vem. Eu não sabia nem onde que eu estava. Eu peguei e falei, vou em linha reta aqui e vou sair na rodovia. Não deu outro. Quando eu cheguei lá no Posto Paraná, estava chovendo. E Rojão, a cidade, parece que é tudo corintiano em São Paulo. Aí todo mundo explodindo, comemorando. Aí chega 2 vagabundos dentro de um carro. Eu já estava chorando, porque eu saí do estado chorando. Sim. Aí estou na pele, uns 8 quilômetros. Quando eu estou chegando no ponto para pegar o cometa, aí chegam 2 caras e eu estava com a camisa de São Paulo. Isso que foi idiotice. Mas, lógico, eu fui com os caras de ônibus e ia voltar com eles, mas eu vim por conta. Vim embora de cometa. Aí andei esses 8 quilômetros, São Paulo perdeu o Corinthians é o primeiro título brasileiro. Aí chega esses vagabundos aí com latinha de cerveja e joga no meu peito, cara. Tava chovendo, aí eu entrei na cometa fedendo cerveja, sabe? Aí o senhor vai para onde? Eu vou para Sorocaba. Pois é, mas o senhor não está num estado muito bom aí, que se cheira, né? Falei, pois é, mas não é culpa minha, não. Peguei, posso tirar a camisa? Não pode tirar a camisa, não. E eu fui molhado, só de cerveja, sabe? Eu falei, eu que uma égua, né? São Paulo eu levo latada de cerveja e o São Paulo me entrega. Mas, ó só,
foi o dia que eu fui levar essa turminha lá pro Morumbi. Tava o Tá filho, vendo só? aquela galera lá. Só para relembrar o tanto que eu fui no Morumbi, pô, o Morumbi era minha segunda casa, eu sempre falo isso. Minha mãe, só para a gente encurtar aqui, um rapaz que morava perto de casa lá, jogava bola com a gente na Nova Mairi, umas 3 horas da tarde, o jogo era 8 horas no Pacaembu, ia jogar Santos e São Paulo. E eu tinha extraído um dente, bem no cantinho aqui, bicho, tava inchado e tal. Aí o cara passou de carro assim, falou, ô, Reinaldinho, eu indo pro Pacaembu, assistir Santos e São Paulo, ele era Santista. Vão comigo? Olhei assim, falei, rapaz, minha mãe não vai deixar mesmo. Aí eu peguei, vamos embora. Eu vou ali, daqui a pouco, 11 horas, nós estamos aqui. Rapaz, eu não fui para Pacaembu, eu fui Santos e São Paulo. Minha boca estava desse tamanho, inchada. E eu fui, cara. São Paulo é 2-1. Gol do Raí do Cafu. Olha só para você ver que loucura que eu fazia aí. E vai ser a loucura mais idiota que eu falo que eu fiz. Hoje eu não faria de jeito nenhum. Em cima de uma faixa que eu levava no Morumbi, tinha uma faixa de 10 Trimairink. Aí, na Libertadores, eu ia nos jogos mais ou menos fracos e tal, e o pessoal me ajudava lá para colocar aquela bandeirona lá de 10 metros. Sim. Até hoje eu morro de medo, que eu já era para ter morrido lá na década de 90. Nossa! Sabe aquele tubão assim de fio, alta eletricidade, não sei nem quantos 1000 volts tinha aquilo lá. Eu pegava naqueles fios que descia lá embaixo, cara, para poder colocar. Hoje, lembrando isso, eu falei, meu Deus do céu, só Deus mesmo para ter cuidado de mim, porque era para ter morrido. Você imagina eu pegar naqueles fios e descer lá no campo para colocar faixa. Eu só inúmeras vezes. Não faria nunca mais isso. Né? Não, era fanático. Hoje não, graças a Deus. Perdeu, ganhou. Deixa para lá. Certo. Fernandinho, você não acha que o São Paulo deveria assumir o Bambi como mascote? Rapaz, é complicado, né? Porque, querendo ou não, tem um outro lado negativo para as pessoas que não entendem essa questão de você levar na brincadeira. Então, ficaria dividido. Eu, como torcedor, eu não acharia legal, não. Não? Não. Eu acho interessante você brincar, mas transformar ele no mascote aí já é complicado. Legal. Vamos lá. Reinaldinho, Pelé ou Maradona? Sem dúvida, Pelé. Pelé, mesmo não tendo visto jogar pessoalmente, mas eu fico pelo que ele representava, pelo que ele jogava, tudo. O Maradona foi, depois do Pelé, sem dúvida, é o Maradona. Mas acima dele é o Pelé, não tem outro. Zico ou Zidane? Rapaz, eu como na minha época de 80, eu gostava muito do Zico, eu fico Zico. Eu sempre fui o meu ídolo, depois do Raí, como torcedor do São Paulo, o meu ídolo no futebol era o Zico. De muitos, né? De muitos da nossa geração, né? Era o Zico, não sei, o cara jogava muito. Messi ou Ronaldinho Gaúcho? Aí é complicado, mas hoje, pensando bem, eu acho que o Messi está um pouquinho acima do Ronaldinho Gaúcho em termos de representatividade. CR7 ou Neymar? Sim, CR7. Eu acho ele mais focado, um cara que está mais preocupado em jogar bola do que ser midiático. Então, nesse caso, eu fico com o Cristiano Ronaldo. Ronaldo Fenômeno ou Romário? Eu fico com o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo, não fosse as lesões dele, ele fatalmente seria aí pelo menos umas 3, 4 vezes o melhor do mundo. E quando ele realmente jogava, ele decidia assim, como o Romário também jogava muita bola, mas o Ronaldo, eu acho que ele foi mais jogador que o Romário. Rogério Ceni ou Zete? Complicado, né? Eu sempre fui fã do Zete, tanto que o Rogério ficou 5 anos na reserva até ele conseguir, mas o que o Rogério Ceni ganhou, o que o Rogério Ceni representa para o São Paulino, aí sim, infelizmente, nesse caso, eu ficaria mais com o Rogério que com o Zete, mas tem essa menção positiva, o Zete era acima da média. Sim. Assim como o meu goleiro, que eu gostava lá na década de 70, 80, era o Valdir Pérez, sempre fui fã do Valdir. Seleção, tudo, né? Apesar de 82 a turma pegar no pé, mas eu ainda acho que naquele momento
o goleiro poderia voltar até ser o Leão, porque o Leão tinha de 70, 74, 78, e poderia ser o goleiro de 82. Mas o Pelé optou. Quando teve aqueles jogos da seleção brasileira, na véspera da Copa do Mundo, os amistosos contra a Alemanha, contra a França, lá na Europa, estava faltando aqui 2, 3 meses para a Copa do Mundo. Sim. O Valdir Pérez, quando exigido, ele deu conta, pegou 2 pênaltis do Brighton, que na época era o Bambambam, camisa no 5, era o craque da Alemanha na época, tinha o Rummenigge, tinha aqueles caras, tudo. Mas o Valdir, naquele momento, mostrava segurança. É claro que durante a Copa do Mundo ele acabou titubeando contra a Rússia e acabou se queimando. Mas, no geral, eu gostava dele. Sim, Inclusive, é interessante falar isso daí. Uma vez um dirigente do futebol do Tocantins perguntou se eu tinha contato com o Valdir Pérez. Eu estava na Secretaria de Esportes. Foi em 99, 2009. Aí eu falei, tenho, por quê? Não, eu acho que nós estamos precisando trazer um cara de nome para ser técnico de futebol, deixa comigo. Peguei, 3 dias depois, o Valdir Pérez era goleiro do Araguaína, aqui no futebol tocantinense. Eu tenho essa... Goleiro? Veio trabalhar, trabalhou só 6 jogos, no 7º jogo demitiram ele. Mas ele veio ser técnico de futebol aqui no Tocantins, sendo treinador do Araguaína, em 2009. Que legal. Que história bacana, cara. É falecido, né? Acho que já faz 1 ou 2 anos que ele faleceu, né? 2 anos, faz 2 anos. Eu era fãzão dele. Um cara muito tranquilo e tal. E ele foi técnico aí várias vezes aí do meu São Bento do Sorocaba, né? Trabalhando com isso aí. É isso mesmo. Isso. Luiz Fabiano ou Serginho Chulapa? Rapaz, o Luiz Fabiano sempre foi um jogador acima da média, sempre decidiu, mas eu gostava do Chulapa, o artilheiro da história de São Paulo. Às vezes na rádio até brinco. Hoje não, hoje a Maria da Penha põe o cara na cadeia, mas no tempo do Serginho, eu lembro de um jogo São Paulo e Botafogo. São Paulo é de 6-1 no sábado. E aí disse que ele fez um inferno na casa dele. Ele deu uma surra na mulher. E aí o cara foi entrevistar ele no sábado. Ele falou, pois é, Serginho, mas o que aconteceu? Eu fiz só 5 gols hoje, tá bom. O Serginho fez 5 gols nesse jogo, mas tinha dado uma surra na mulher no dia anterior. Veja só. Aí eu brinquei, falei, poxa, se tivesse Maria da Penha aquele tempo lá, eu ia jogar. Peso, não ia fazer tantos gols. Mas, na brincadeira de lado, sempre foi um jogador assim que teve meu respeito. Muito bom mesmo. Não é à toa que ele é o maior artilheiro de São Paulo de todos os tempos, né, Reinaldinho? Ninguém vai conseguir chegar até ele, não. Porque ele... 282 gols, não é isso? 182, é isso? 200 ou 182? Acho que 282, não é isso? 182. Depois vem o Luiz Fabiano, tudo, mas infelizmente não chega, não. Dario Pereira ou Lugano? Dario Pereira. Sempre fui fã do Dario. Inclusive o Dario, quando chegou no São Paulo, na década de 70, depois do Pedro Rocha, foi na década de 80. Aí o Dario chegou no São Paulo como camisa 10. Muita gente às vezes não sabe. O Dario Pereira era meia esquerda. E aí ele estava contundido, tal. Não lembro se foi o Rubens Mineiro, qual técnico que foi na época, se foi o Carlos Alberto Silva. E aí arrastou ele para trás. Arrastou ele como quarto zagueiro e ele acabou ficando. Pode ver que ele era quarto zagueiro, o zagueiro que joga com o pé esquerdo, do lado esquerdo. E ele chegou no São Paulo para ser camisa 10. Aí ele ficou contundido, acho que quase 1 ano. Aí quando ele retornou, ele veio ser zagueiro. E aí arrebentou como um dos melhores do mundo. Fera. Eu costumo falar para meus filhos, tá, Reinaldinho? A melhor dupla de zaga que eu vi jogar no futebol brasileiro, Oscar e Dario Pereira. Para mim, como palmeirense, é a melhor dupla. Oscar e Dario Pereira. Oscar, eu mantenho contato com ele, um cara super legal. Monte Sião, né? De Monte Sião. Sim. E ele, inclusive, ele estava ajudando um jogador aqui do Tocantins, saiu daqui, você deve até conhecer ele, Danilo Gomes, que é um menino que é da turma do Anthony, desse pessoal que estava aí ele foi emprestado, está jogando no Brasil de Pelotas agora. Ele é daqui de Palmas, mas ele passou de categoria de base, antes de ir para São Paulo, ele estava junto com o Oscar, lá em Águas de Lindóia. Que legal, que bacana. E para a gente finalizar, Kaká ou Raí? Raí. Raí? Kaká não ganhou nada no São Paulo, né? O Kaká ganhou, posso dizer que não ganhou nada, ele ganhou aquela
Rio-São Paulo, e só isso. Sim, sim. E na hora que mais São Paulo precisou dele, ele pipocou. Então, quando ele voltou em 2013, naquele time que estava para ser rebaixado, que o Muricy pegou, que tinha o Kaká, tinha o Ganso e tal, até que ele Sim. foi bem. Mas em termos de representatividade, o Raí está muitos anos à frente dele. Legal. Reinaldinho, como que começou o seu gosto pelo jornalismo? Pois é, aí entra o detalhe, Nick. Quando a gente quer ser jogador, naquele tempo eu achava que eu podia ser jogador, não deu certo. Então, quando você, vamos dizer assim, o árbitro de futebol, bandeirinha, o jogador frustrado, ele parte para uma área esportiva. E no meu caso, eu Sim. parti para jornalismo. Então, eu lia muita Gazeta Esportiva, escutava muito a Rádio Jovem Pan, era fãzérrimo, comecei aí ouvindo muito Osmar Santos, depois foi o José Silvério, Edmar Nuzek, eu sou dessa turma aí, sabe? Aí tinha o Fiore Gigliotti na Record, e eu era muito fã desses caras. Eu falei, porra, eu quero ser igual a esses caras aí. E Que aí, legal. em 89, surgiu a oportunidade da Rádio Universal, e aí eu comecei a engatinhar ali, né, junto com os caras e tal. E a história lá na Rádio Universal é coisa de outro mundo. Eu me lembro, Reinaldinho, de eu jogar na base do Paulistano em 89, né? Esse ano que você está falando. Eu joguei na base em 89 e no profissional em 90, né? E aí era comum a gente ver o Reinaldinho fazendo as coberturas lá, né? Como é que foi essa sua inserção na Rádio Universal cobrir o Paulistano? Pois é, na época foi o seguinte, eu trabalhava na Metalur, em São Roque, eu trabalhava na Metalur. E eu via direto a Rádio Universal, escutava, na época não era nem o Vander Luiz, era o Vladimir Aguimon, tinha o Carlos Carlos Melo? Alberto o Pardo, Ah, né? E o isso. professor Ivan Melo. Silvio Melo, E, isso. e aí eu ficava ouvindo, como é que eu vou chegar nesses caras e tal? Aí um dia eu parei ali na Praça Central de São Roque, de frente para a igreja. E eu É, sabia que umas 15 para 6 o Vladimir Guimon ia ali, tomava um cafezinho e descia para a Rádio Universal. A Rádio Universal ali perto da. Ai, como é que diz ali? Descer na igreja ali, um pouquinho para sim, frente, ali já. Onde tem aquele shoppingzinho de São Roque, ali, vamos dizer sim. assim, né? Vou do shopping. Aí eu falei assim, 3 dias eu fiquei olhando o cara, sabe que nem um malandro, eu vou fazer tal coisa. Eu falei, eu vou atrás desse cara. Aí no primeiro dia eu fui, eu vi que ele começou a olhar para trás assim com medo, no segundo dia, no terceiro, eu fui atrás do cara. Aí a hora que chegou na porta da Rádio Universal, ele olhou para trás assim, para mim e falou assim, o que foi, moço? O senhor está me seguindo por quê? Aí todo morrendo de medo, né? Porque o cara falou assim, bem, com voz É, de cara querendo brigar mesmo. Eu falei, não, moço, assim, que eu ouço o senhor, as pessoas aí na rádio, e eu queria conhecer e fazer parte. Aí ele olhou assim, tá, isso aí, zero à esquerda, né? Mas tá bom, entra aí, menino. Vamos lá para você assistir. Ele era bem encorpado, tal. Aí eu fiquei sim. na porta, só vendo os caras bater papo, tal. Naquela semana, acho que foi numa terça-feira, naquela semana eles iam fazer um jogo em São Paulo, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, no Parque Antártico. E aí não tinha ninguém para ficar no plantão. Aí acho que foi o Pardo, o Vladimir, foi para São Paulo e Vanel. E aí ele falou assim para mim, então, você pode vir domingo aqui para você participar do programa, nós vamos estar em São Paulo, você só vai ficar aí segurando um tempinho até a gente entrar, a gente entra 3h30 do Parque Antártico, o programa começar às 3 horas. É, E aí você faz o seguinte, você vai falando dos jogos, do Campeonato Paulista, do Carioca, do Mineiro, tal, você faz um sim. roteirinho, tal. Naquela época tinha Fórmula 1, então, beleza. Aí eu fui, né, com medo e tal, e aí comecei a falar. Aí naquele domingo do Botafogo e Palmeiras, estava chovendo em São Paulo e a droga deu problema lá na hora que eles foram entrar, que nem hoje, dá problema na internet e tal. Falei, rapaz, já falei 50 vezes que esse jogo vai acontecer em São Paulo, que o Nigel Mansell ganhou na Fórmula 1. Toda hora voltava, e era a época daqueles Atletas de Cristo, tempo, Sim. você lembra, né? Atletas de Lembro, Cristo e tal. lembro. Aí não sabia onde pôr a cara mais, eu tava ficando, era doido dentro do estúdio lá, repetindo sempre a mesma coisa, sabe? Aí É, quando deu umas 40, eu estava molhadinho, cara, com ar-condicionado, mas eu estava molhado. Eu falei, meu Deus, os caras não vão entrar, não.
E eu, daqui a pouco, Vladimir Aguimon, Carlos Pardo, Ivan Melo, direto do Parque Antártica, Palmeiras e Botafogo, e uma égua nada de entrar. E eu, puto da vida, eu falei, lá vai eu de novo. Bom, a gente está aguardando aqui. Pois na Fórmula 1, Nigel Mansell ganhou hoje de manhã, e lá ia eu tô de novo. Aí, quando for umas 10 para as 4, o Vladimir, alô, oi, ouvindo? 1, 2, 3, oi. Alô, galera de São Roque, estamos ao vivo aqui no Parque. Aí eu, rapaz, sabe? Então, naquele dia, foi tudo de ruim que tinha que acontecer, aconteceu. Aí eu comecei a ter gosto pela coisa. E aí ele começou a me convidar para ir mais vezes. Aí eu fui nos programas durante a semana, tinha uma participaçãozinha pequenininha e tal. E aí, o sonho meu era estar dentro do campo, esse é o repórter de qualquer um deles. Aí, ganhei um pouquinho de bagagem e comecei a fazer o paulistano. Só que, na época, eles cobriam a Central Brasileira de Cotia, 88. Sim. E aí, a Central Brasileira foi para a final contra a União Agrícola Barbarense. O jogo foi em Cotia. E aí, acabou o jogo, tal. A Central ganhou 1-0, foi campeã da terceira divisão. Aí, naquela euforia, tal, os caras ficavam lá no meio de campo, que é a cabine, né? E o repórter ficava lá dentro, convivendo ali com os caras, beleza e tal. Não sei se você conhece o vestiário lá da Central Brasileira, lá em Cotia, aquele campo, que é o buracão lá e tal. Eu vi lá embaixo do buraco. Campo era bom. Aí o Vladimir pega e me chama. Reinaldo Cisterna, conversa com o presidente aí do seu lado. O time tinha acabado de ser campeão Central Brasileira. Aí eu peguei, ele falou que o presidente estava do meu lado. Eu estava acho que uns 500 metros longe dele. E eu não sabia quem que era o presidente. Aí ele falou, o presidente está do meu lado aí. Eu falei, deve ser esse cara que está do meu lado. Aí peguei na mão do cara e falei assim, presidente, como é que o senhor viu aí essa conquista do título aí da Central Brasileira? O cara olhou para ele e falou, eu sou presidente, eu sou delegado de polícia. Eu falei, como é que o senhor viu aí essa conquista? Aí eu queimei o cara, viu? Deu um manejo ali, segurei. E o cara não tinha nada a ver, o cara era delegado de polícia, e eu já estava achando que era presidente, mas eu consegui. Aí dali em diante foi ganhando, que nem jogador, né? Você precisa jogar para ganhar ritmo. E no nosso caso é a mesma coisa. Aí eu comecei a ganhar ritmo e tal, e aí uma vez, o Vladimir não pôde ir num jogo da Central Brasileira em Itu. Eu jogar Itu, Estrela de Itu e Central Brasileira. Aí ele liga na minha casa no domingo de manhãzinha, falou assim, olha, o ônibus da Central Brasileira está passando aí na Raposo Tavares, tal hora você entra no ônibus e vai com esse para Itu e transmite lá para mim Central Brasileira e Estrela. Falei, eu? Você vai transmitir esse jogo. Você crê que eu transmiti? Sabe quem foi meu comentarista nesse dia? Muita gente não sabe. Naquela época, não é que nem hoje, que a gente, qualquer coisinha, tá fazendo foto, selfie e tal. O Tibagi, você acredita? Tibagi, saudoso Tibagi. Saudoso Tibagi. Eu fiz a narração, nunca tinha narrado. Se eu tivesse dado continuidade, tinha dado certo, porque eu dei indo bem nesse jogo. Que legal. Só que ninguém botou na minha cara, sabe? A hora que a turma que estava sentada lá no Novela Júnior olhava para mim, eu ia lá pro fundo e virava o rosto. Sabe quando ficou o jogo? 2-2, cara. Narrei 4 gols. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, na resenha lá na outra semana, o cara falou, acho que nós achamos o locutor aí. Acho que você vai ser o narrador. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Me joga lá no campo, lá que é o que eu sei fazer. Aí caí fora. Mas se eu tivesse investido, de repente, podia ter dado certo. Aí não, só queria fazer gramado. Para encerrar o negócio de Universal, um dia foi eu e o Vander Luiz, o Vander, da São Roque e tal. Esse é parceiro mesmo. Nós vamos fazer uma final ali no Zito Godinho, que é em São Roque e Canguera. É isso, em Canguera. Aí o jogo estava 0-0, 14 minutos da prorrogação e nada de gol. Tô atrás do gol e ninguém enxergava mais nada, sabe? E aí o juiz já ia terminar o jogo e ia ter que ainda bater pênalti. Aí um caboclo vai lá e faz o gol. Não lembro de qual time que era, lá no campo do Canguera. Tô atrás do gol, aí eu tô com o microfone assim, eu pego e pôr o microfone na boca do cara que fez o gol. O cara pegou o microfone e quebrou, e ainda rasgou minha camisa e deu um murro na cara. Eu falei, que inferno, o que eu fiz com esse cara? Você acredita? Aí lá em cima, eu escutava, que nem aconteceu agora, eu escutava o Wander chamando.
Reinaldinho, detalhe do gol, Reinaldinho, e o Reinaldinho com a camisa rasgada, o microfone sentado, aí eu vinha assim, quase chorando, ele ficava em cima de uma caixa d'água, e eu peguei no pé dele e falei assim, ó, o cara me deu uma porrada ali. Aí ele, não, sem mentira não, ele falou assim, eu não acredito, Reinaldinho, o que aconteceu com você? Olha, aconteceu isso comigo no futebol, isso é uma hora. Mas é só lá que você aprende as coisas, sabe? Aconteceu. Eu imagino que é sempre assim, né, Reinaldinho? Nessas situações, a gente cresce também, né? Tem a parte ruim. Hoje a gente dá risada, mas cresce. Aí que pega a vontade de querer fazer a coisa. Sim, Por sim. isso. Reinaldinho, e a cobertura do paulistano, né? Eu lembro que naquela época eu joguei lá, era terceirona e o paulistano tinha jogadores rodados, né? Jogadores que vinham, às vezes, da base do São Bento, vinha da base do Palmeiras. Como é que foi a cobertura? Você lembra de alguma cobertura, algum fato legal? Eu, principalmente, o paulistano jogava muito. Quando saía fora, por exemplo, de São Roque, a rádio sempre estava junto, sabe? E era interessante você fazer parte, era como se você fizesse parte do time. Tinha o time de futebol, a comissão técnica, os dirigentes, e a rádio era aquela cobertura 100% cobrindo a cidade mesmo, um clube da cidade. Então você passava a ser torcedor e às vezes você tinha até vontade de entrar no campo e fazer o gol para os caras, sabe? Mas dentro do vestiário era legal aquela resenha. Aí você escutava do outro lado, você perguntou como que é a letra, né? Aí o outro time lá do outro lado, lá, dizer, vinha o 15 de novembro, lá de Piracicaba. Aí vinha lá no outro vestiário, os caras, pai, nossa, que está no céu, Santos, aquele barulhão todo, né? Aí do lado de cá, o Paulistano fazia a mesma coisa. Aí eu olhava nos campos, assim, tinha Santos, Nossa Senhora Aparecida, tinha vela. Mas que legal que é esse negócio aqui, né? Então, a gente que convivia o dia a dia lá do Paulistano, era super legal você poder participar. E tem um cara que jogou na Central Brasileira, também jogou no Paulistano, talvez seja até seu colega, o Ivan. O Ivan jogou no Santos, foi zagueiro do Santos, depois jogou na Central e jogou no Paulistano. E Ivan, sim. zagueiro central. E ele sempre conta, de vez em quando eu conto essas histórias para ele, do Paulistano, da Central Brasileira. É legal da gente reviver. Sim. Aquele campo de São Roque mesmo, nossa, eu falo assim que que a minha segunda casa era no Morumbi, mas quando eu estava trabalhando, participando de algum jogo no domingo à tarde, era ali no campo ali do Vinho, né? O Quintinão. Quintino de Lima. E ali, meu amigo, ali o bicho pegava, porque eu saía dali como se eu tivesse. Quando o time perdia, eu sofria do mesmo jeito, quando o time ganhava, eu ficava feliz. Então é um negócio que é um envolvimento que nem o cara que está ali na torcida, ele não sabe daquele envolvimento do jogador e do próprio cara da imprensa, principalmente quando você cobre o time da cidade. Legal. O Ivan, o Ivan ele jogou no Paulistano, acho que em 89 ele saiu, e aí eu subi em 90. Eu reencontrei o Ivan agora no Campeonato Cinquentão, o ano passado, a gente jogou junto. E o Ivan parece que ele teve uma experiência recente, o Ivan teve uma experiência recente como técnico, acho que na Índia. Ele estava na Índia, verdade. Ele voltou faz umas 2 semanas, e lembro também que ele teve em Araçariguama, estava no projeto, estava em Araçariguama. Além de ser um baita jogador, né? É um cara super gente boa, né? O Ivan, nossa, amigão. Cara, gente finíssima. E amigo de muita gente aí, de Mailink, de São Roque, ou seja, é um caboclo bom de se viver. É isso mesmo. Ô, Reinaldinho, você tem algum contato ainda com esses amigos seus da antiga Rádio Universal? O que eu mais falo, principalmente, recentemente até falei com ele, é o Vander Luiz. O Vander, no ano retrasado, ano passado eu não fui para Mairi, o ano retrasado a gente se encontrou aí na rodoviária de São Roque, quando eu falei que estava por aqui, né, que estava voltando, ia pegar o cometa, ia para São Paulo, para depois ir para o aeroporto, pegar o avião, né? Não, Reinaldinho, vamos marcar aí, eu vou aí. Aí ele foi lá e deu um abraço em mim, na minha esposa, tratou a gente bem pra caramba. Continua aquele molecão, gente boa. Sempre fui fã, sempre elogiei o trabalho dele, porque nesse meio, você que está aí convivendo mais agora, você deve perceber, infelizmente,
no nosso tempo, era menos chato do que hoje, também na questão da imprensa. Então, com o Sim, desenrolar, com as mídias, tal, as pessoas começaram a ter inveja uma da outra, querer ser melhor que fulano, que ciclano. Então, eu tiro um exemplo, o Vander. Nós tivemos uma trajetória interessante. Ele foi para Jovem Pan e eu vim para Palmas, nós fomos certinho. Na época é, que eu vim para São Paulo. E nós, ele permaneceu, acho que cerca de 18, 19 anos na Jovem Pan, e eu sim, trabalhei 20 anos no Jornal do Tocantins aqui. Então, a nossa trajetória no jornalismo esportivo é quase que parecida. que legal, bacana. Reinaldinho, você é torcedor fanático do São Paulo, você já falou, né? Como é que a gente pode explicar a situação atual do São Paulo, né? Desde 2012 não ganha um campeonato de expressão. O que acontece lá? Infelizmente, as escolhas, né? Tanto de dirigente como de treinador. E aí, a hora que a coisa começa a se complicar, aí os caras começam a demitir técnico. São Paulo, antes do Diniz, teve 18 treinadores nessa era aí do Lepe. Então, é muita gente. Sim, E eu acho que o maior erro do São Paulo foi quando ele mandou embora o Aguirre. Naquele momento, olha o tanto que o Diniz perdeu, olha o tanto de vexame que o Diniz passou, principalmente contra o sim, Mirassol, e o Aguirre não aconteceu nada disso. Foi simplesmente os jogadores que tiraram ele do time, no caso do Nenê, no caso do Diego Souza, esses caras estrela, né? Naquela sim, época, começaram a boicotar o Aguirre no São Paulo, e o Aguirre chegou a ganhar um turno. O São Paulo estava brigando pelo título naquele ano. Mas aí os sim, caras começaram a fazer igrejinha e tal, acabaram derrubando. Então, eu vejo assim, são as escolhas que o São Paulo faz que acabam não dando certo. O dirigente hoje do São Paulo, o presidente, não é um cara que vive o dia a dia, parece que ele não respira aquilo que o São Paulo fazia até 2009. 2012, aquele título eu particularmente nem conto, aquele título da Sul-Americana, eu conto o último título de São Paulo, o brasileiro, tricampeonato brasileiro contra o Goiás, foi lá no Bezerrão, em Brasília, em 2008. De lá para cá, meu amigo, é só vergonha, é só vexame. Então, eu vejo assim, essa eliminação, por exemplo, do São Paulo contra o River Plate já era esperada por mim. Então, sim, eu vejo assim, não tem condições, nesse momento, de fazer mais nada. É jogar toalha? Eu não diria nem jogar toalha, é tentar fazer com que o Campeonato Brasileiro você permaneça entre os 5 primeiros, não tão longe do Atlético Mineiro, porque o Atlético, a tendência é escapar dos outros, abrir sim, 7, 8 pontos, mas se você conseguir se manter ali entre os 3 primeiros, aí eu vejo assim, em dezembro o São Paulo tem eleição, vai sair o Leca e provavelmente o presidente de São Paulo vai ser o Júlio Casares. E o sim, Júlio acompanha o trabalho que ele vem desenvolvendo aí nas plataformas, o que ele espera fazer pelo São Paulo, e percebo que os jogadores do passado, você pega Careca, você pega Miller, você pega Dario Pereira, Oscar, pega aquela turma do passado, ele está querendo trazer para fazer parte do clube. Então, hoje, por exemplo, você pega o Lugano. Na história do Lugano, quem é o Lugano para ser um dirigente do São Paulo? Você tem no Muricy, você tem no Zé Sérgio, você tem no sim, Pita, jogadores que fizeram algo a mais. Mas o sim, Lugano foi campeão em 2005, campeão mundial. Tudo bem, se não fosse ele, poderia ser outro zagueiro, poderia ser o Estevam, poderia ser o Arlindo, da década de sim. 70, 80. Então, em termos de representatividade, eu acho que o Lugano foi apenas um bom jogador, mas para representar o São Paulo hoje, não. E no caso do São Paulo, com essa mudança de diretoria, esses próximos 2 meses, não dá para esperar nada. A não ser na Copa do Brasil não ser eliminado pelo Rogério Ceni. E provavelmente, a partir de janeiro, o Rogério assume o São Paulo. Aí sim eu começo a vislumbrar anos dourados para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, a partir do ano que vem, uma nova filosofia, um presidente mais, vamos dizer assim, focado no clube, eu acho que o Sim. São Paulo vai começar a dar a volta por cima. Mas nesse final de ano não tem mais o que fazer. A situação não é de hoje, né? Ela vem lá de trás, né? E aí, a hora que ela vem lá de trás, se tiver a oportunidade de fazer a coisa certa, e não fizeram, né? E não fizeram, e aí ela vem vindo, né? Vem se arrastando. Pois é, aconteceu, vamos dizer assim, de 2010 para cá, depois que o Homem do Cavalo, lá, eu esqueci o nome dele, que eu era fã dele. Quando ele ganhou o terceiro mandato dele,
faleceu em Carlos Miguel Aidar, 2008. não foi ele? Não, o Aidar não, foi o... Que tinha Juvenal um Juvencio? cavalo, Juvenal, gostava muito de Juvenal. Nos primeiros 6 anos, nos primeiros anos dele, foi excepcional, mas quando ele deu o golpe lá para ficar no terceiro mandato, ali Sim, começou a decair o time do o clube, né? Não o time, sim. decaiu o São Paulo, que aí as pessoas perderam a confiança em termos de diretoria, em termos de jogadores, os próprios jogadores que antigamente eram loucos para vestir a camisa do São Paulo, chegou um determinado momento entre 2010 e 2014 que o jogador prefere jogar na Portuguesa do que jogar no São Paulo. Olha que coisa incrível. Olha, Aconteceu isso. Por quê? sim, Porque a diretoria estava fazendo tudo errado. E aí a esperança seria o Leco. Aí o Leco vai e faz tudo pior que o outro vinha fazendo. Então vai passar uma borracha agora e esperar a entrada do Casares para ver se a coisa volta ao normal. Eu, particularmente, como torcedor, eu acho que de 2021 para cima, o São Paulo vai voltar a brilhar no cenário nacional. Reinaldinho, qual que é o melhor time de Palmas? Bom, o melhor time de Palmas é o Palmas, né? Do Palmas. E do futebol tocantinense ainda continua sendo o Palmas pelo número de títulos. Palmas tem 7, o Gurupi tem 6, aí vem Tocantinópolis, Interporto com 4. Tocantinópolis é uma cidade a 600 quilômetros daqui, longe pra caramba. Às vezes, quando vai jogar lá, eu falo assim, Palmas e Tocantinópolis. O Palmas vai jogar lá na altitude, que é longe, cara. Nossa, já fizemos lá. Eu indo pela Rádio Universal, pela Rádio CBN e também pelo Jornal do Tocantins. Já fiz umas 4 finais lá. Bicho, é longe demais, 10 quilômetros. Aí eu ficava imaginando, né? Sair de São Paulo, ir para Presidente Prudente, com essas rodovias maravilhosas que o estado de São Paulo possui, Sim. e aqui, infelizmente, a gente só tem a BR-153, que corta Tocantins, Pará, Maranhão, sai em Brasília, corta metade da região norte aqui, sabe? E aí você fica morrendo de medo, porque o tanto de caminhão que tem nessa rodovia, Imagina. aí eu falo, eu era feliz e não sabia, porque para ir de São Paulo a Sorocaba, que é 100 quilômetros, você fala assim, ó, o Sambia vai jogar lá no Palestra Itália, é longe nada, 80, 100 quilômetros. Longe é aqui, 600 quilômetros, o time sai da capital e vai ter que jogar no interior. É longe, complicado. É longe. E ele joga em alguma divisão do futebol brasileiro? Palmas? Hoje o Palmas está disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, está na quarta D. divisão. Só que eles fizeram uma opção aqui que eu particularmente não concordei. Eles colocaram, escreveram 33 jogadores para disputar o Brasileiro da Série D, com meninos da categoria sub-20. Por quê? Porque a categoria sub-20 vai disputar o campeonato da Copa São Paulo em janeiro, então eles optaram em pegar e colocar esses meninos no fogo agora. Por que no fogo? São 14 partidas, só que você está enfrentando o Brasiliense, que já foi vice-campeão da Copa do Brasil, você está pegando um Gama, que já disputou a Série A, você está pegando um Atlético Paranaense, que acabou de ser vice-campeão baiano, você tem a Caldense, que ficou na frente do Cruzeiro, lá no Campeonato Mineiro, que foi em quarto, o Cruzeiro ficou em quinto. Então, é um grupo fortíssimo, e o time já jogou 3 partidas e perdeu as 3. Entre as 64 equipes que estão disputando, é a terceira pior do futebol brasileiro, da quarta divisão. Só perde para o Toledo do Paraná, que tomou 12 gols, Jaciaba, que é um time de Alagoas, tomou 8, e o Palmas tomou 7 gols até agora. Mas a equipe foi montada em cima de garotos até 20 anos, porque o objetivo deles não é esse. O objetivo é a Copa São Paulo em janeiro. Legal. Reinaldinho, qual foi o melhor jogador da sua geração aqui, Mairink? Teve bastante gente boa aí, cara. Mas eu ainda peguei o Tatu, cara. O Tatu jogando por aí, sabe? Na minha época, eu achava ele um pouquinho anormal, né? Que era Sim. jogar, vamos dizer assim, chamava mais atenção. Então, eu colocaria ele aí como principal jogador da minha época. Só que era minha estrela, né? Eu lembro de uma entrevista que ele deu, que eu não perdoo ele, já se passaram mais de 40 anos e eu não vou perdoar ele nunca. Porque mora aqui em Palmas há 23 anos e vai lá nas redes sociais minhas e veja onde eu nasci. Jamais eu falei que eu nasci em Palmas, que eu nasci em Sorocaba, eu nasci em Mairink. Sempre prestigiei e sempre falei, nós não podemos esquecer das nossas raízes.
Se você foi pobre, se você foi rico, quem é a sua família, o que ela representa, você tem que respeitar aquilo que Deus te deu. Deus fez com que eu nasci em Mairink, então eu sou mairinquense. Em uma entrevista, uma vez, o Tatu jogava já no São Paulo, em Sorocaba, aí perguntaram para ele onde ele nasceu, ele falou que nasceu em Sorocaba, e que ele jogava, e que ele saiu da base de São Bento. Não, ele saiu do carro, ele saiu das peladas aí no ginásio ali perto da Minas, entendeu? Então, ali, daquele dia em diante, eu nunca perdoei ele por não vestir a camisa de Mairink, sabe? Ele tinha que falar, não, eu nasci em Mairink, sou jogador daqui, porra, quanta gente não quer representar a sua cidade? E ele fez o contrário. Na época, talvez hoje eu não sei se ele falaria isso, mas na época ele falou que ele era de Sorocaba e não de Mairink. Então, acabou queimando o filme dele comigo. Renando, e na época que você cobriu o Paulistano, quem era o fera lá que você via jogar e falava, poxa, esse... Era um Nido, camisa 7 lá, que jogava muito e o cara abria as defesas e fazia muitos gols. Era o Nido, tá? Eu lembrei agora, isso mesmo. Jogava cassete no Paulistão, o cara era bom de bola. Legal. Não é à toa que a primeira entrevista do meu canal foi com ele, viu? Foi com ele? Oh, parabéns. Olha, eu lembrei assim de relance, mas esse cara era bom de bola. Lembrei. Muito, muito bom. Um árbitro bom aqui em Mairink, região, Reinaldinho. Você lembra de alguns árbitros? Ah, lembro sim. Eu gostava do Sotero, né? O Marco Antônio Sotero. O Sotero, nós tivemos várias histórias, assim. Inclusive, eu cheguei aí uma vez com o Sotero, nós fomos em Águas de Lindóia, foi um jogo lá, Águas de Lindóia contra a Portuguesa. E aí ele me levou para conhecer como que eram os bastidores e tal. E eu era um crítico aqui fora. Ó, você tem que fazer assim, ó, você não pode falar isso. Porque o Sotero, na época dele, ele era, para nós, um dos melhores. E o que ele fazia? Ele falava muito, ele gesticulava muito com o jogador, batia a boca, expulsava. Então, aquela parte técnica dele, que ele realmente era quase perfeito, ele descompensava quando ele entrava em atrito com qualquer jogador. E ele fazia de tudo para o jogador brigar com ele, lembra? Lembro. Mas, na verdade, para mim, continua sendo, pelo menos na minha época, o melhor árbitro que eu vi apitando aí foi o Marco Antônio Sotero. Com tudo isso que eu falei aí, mas ele era o cara. Se tivesse um pouquinho mais de cabeça, apitaria fácil o Campeonato Paulista da primeira divisão, Campeonato Brasileiro, porque ele era bom. Ele tá fugindo de mim, tá, Reinaldinho? Já chamei ele umas 2, 3 vezes pra uma resenha, tá difícil, viu, cara? Quem sabe ele vendo a sua entrevista agora, ele resolve, né? Meu companheiro de Morumbi. Pergunta para ele o que aconteceu uma vez. Eu tinha um Fusquinha e nós fomos assistir São Paulo e Barcelona e Guayaquil, estava chovendo. Foi eu, o Macarrão, lembra do Macarrão, goleiro que tinha em Mairink? Macarrão morava lá em Mairink, grandão e tal. Macarrão e o Duiá, o Donizete, Apolinário, trabalhava na prefeitura aí de Mairink, depois é até primo meu. E aí nós fomos para São Paulo, assistir São Paulo e Barcelona. Só que o Sotero tinha, acho que, uma Brasília. Naquele dia a Brasília dele não estava legal. E aí eu tinha um Fusquinha porque queria esse jogo lá em São Paulo. Tava garoando. Aí nós fomos. Só que o meu para-brisa da frente estava dando problema. E aí chegava, tipo, São Roque, desciam do carro, passava um pano. Passava 10 quilômetros, ia lá. Se nós chegamos em São Paulo, estava chovendo. E aí? Não enxergava nada, cara. Nós chegamos no Morumbi com aquele Fusca assim, os 4, mas não enxergava porcaria nenhuma. Até hoje eu falo, muita coisa errada eu fiz, né? Podia ter morrido, tá vendo? São Paulo, brincadeira. Mas o Sotero foi meu parceiraço aí de jogos no Morumbi. Quando ele me chamava, eu já estava na porta da casa do pai dele, com a camisa de São Paulo e a bandeira. Ô, Reinaldinho, na sua época, um jogador butinudo? Butinudo? Tinha vários aí, viu, cara? Ó, o cara que gostava de bater na época, que eu achava que pegava mesmo, era o Baiano, lateral direito. Baiano. O Lobão, falecido Maurício, que gostava do Lobão. Esses caras chegavam juntos. Tipo assim, o Lugano bate e depois falou, o que aconteceu? Não fiz nada. Mas era um bom jogador. Sim, demais. Um jogador bonito? Ixi, Maria.
Não faço ideia. Não faço ideia. Não tinha nenhum grito, era tudo feio. Rapaz, a molecada aí tudo usava o pedinho Flamengo, é bravo. Não, não lembro, não. Não lembra? Vamos pular essa? Vamos pular essa, porque, além de tudo, eu não lembro mesmo. Tá. Um feio, então, um jogador feio. Rapaz, aí ferrou, hein? Aí tinha muito. Não dá para dizer, né? Senão, né? Não, é um filme. Vamos no meio para não ficar chato. Então tá bom. Renaldinho, eu lembro que teve uma época que você foi muito atuante na prefeitura, né? Eu acho que você exercia um cargo aqui na prefeitura, né? E eu me lembro que foi uma época muito legal, uma época do esporte em Mairink em geral, não era só futebol, o esporte, né? Uma época áurea. Como é que foi essa passagem? Pois é, foi entre 89 e 92, foi na época que o Gemente era o prefeito, e eu trabalhava na Metalur de São Roque. E aí um dia o Francisco Carlos Ribeiro, que foi assessor do Gemente, me ligou e falou assim, olha, o Toninho está convidando você para vir para trabalhar na prefeitura e tal. Foi numa época que eu saí candidato e tal, e quase que eu acabei ganhando lá para ele por um voto na época. E aí, na hora que foi fazer a composição das pessoas, quem pega tal cargo e tal, eu nem imaginava, nem sabia o que era isso. Menino lá vamos chutar lá do bairro, quietinho, na dele e tal. Só que na Metalur, nessa época, eu ganhava bem. Eu já tinha um bom salário lá na Metalur. E aí, quando ele convidou para vir para a Mairink, eu peguei e, como era de esporte, na área de esporte, não deu tempo de eu imaginar ou pensar para dar resposta para o pessoal da Metalur. Quando falou, no outro dia eu estava dando a resposta que eu queria vir. Aí, beleza, aceitei. Aí eu fiquei de 89 a 92, no centenário, inclusive, de Mairink, em 1990, né? Aí foi aquele período que o Mário Nishimori era o secretário de esporte, eu era o chefe da divisão, o Gerson Rios era o coordenador de esporte e turismo, e tinha o Araguaia, que fazia a área de lazer. E aí, o Castilho, o professor Castilho, né, que trabalhava com a gente também nas escolinhas, aí tinha o Vanil, tinha o Zé Roberto, tinha todo esse pessoal. Veja assim, não sei como que foi depois que a gente saiu, mas eu me recordo que foi um dos períodos em que o esporte de Mairink ele estava muito agitado por muitas competições, tanto naqueles campeonatos brasileiros que nós fizemos feminino, que foi o primeiro no país, e aí você via o torcedor saindo das empresas, saindo da Prink, da Raso, da Fábio, da Cargill, ali tudo próximo, e aí fazia aquela super fila, 6 horas da tarde, porque o primeiro jogo já começava às 6h30. E aí, se não tinha lugar, quando dava 7 horas da noite, aí aquela parte do ginásio, o Chiquinho Bertolini, nos cantos ali, estava lotado. Então, foi um momento maravilhoso do esporte de Mairink. Claro que não foi o Reinaldo, foram as pessoas, foi um conjunto que trabalhou para isso. E eu fiquei muito feliz, porque foi um período que a gente fez muita coisa, sabe? E não ficou preso só ao futebol de campo, que nem é, vamos dizer, hoje em dia, você tem uma secretaria de esporte e ela direciona tudo para o futebol. Não, na época nós tínhamos aí karatê, a gente tinha ciclismo, o atletismo nosso era forte, tinha aquelas competições que os caras vinham de São Paulo, corria, passava a cidade inteira, era tão bonito, aquela corrida do dia 27 de outubro, né, que era na da cidade. Enfim, na área esportiva, eu acho que a gente fez um bom papel na época. Pelo menos eu entendo que conseguimos escrever um pouquinho nossa história aí. Legal. Fernandinho, você, assim, pela sua pessoa, né? Uma pessoa legal, bacana. Oi? Eu tenho essa foto aqui, não me lembro, é um torneio de futsal, campeonato de futsal que teve mais link. Você vê aí Sim. dá para ver o Serginho aí? Sim, sim. Que Sérgio Antônio legal, lá, cara. Serginho jogou muito comigo no CAS, estudamos junto. Sim, E que quando eu vim bacana. na Liga de Mairink, não sei se você lembra, eu fui presidente da Liga Mairinquense de 90 a 96, eu entreguei o cargo quando eu vim para Palmas. Sim, eu lembro, sim. E a pessoa que entrou no meu lugar faleceu depois. E esqueci o nome dele, cara. Morava no Nova Mairink. Aí que entrou o Dolete, mas ele acabou falecendo. E era um cara também batalhador.
na nossa época. Não, você vai lembrar disso aqui também. Você lembra dessas charges que o pessoal fazia, Gazeta de Mairink, tirando sarro de mim, na Sim. época? Então, por quê? Porque na época a gente sempre dependeu do poder público. Aham. E o poder público falava, não, pode ficar tranquilo, vou pagar. Aí você faz o campeonato, a gente vai pagar. E aí Sim. o árbitro não tinha paciência, né? Não tem como, você É. trabalhou, você tem que receber. E aí a batata minha assava sempre, porque o pessoal É. pegava no tempo. E aí tinha esse jogo dentro de Mairink que os caras pegaram no meu pé. Nessa aqui o cara fala assim, atenção, árbitro, campeonato só ano que vem, estamos sem grana. E aí tinha o Linguiça e o Edilton e eu no meio, ó. Os caras pegando no meu pé. Olha, legal, bicho, eu não achava ruim, sabe? Não, legal. Eu só Muito pegava no bacana. pé, só para você ter uma ideia. Nessa época, muita gente nem sabe. Eu tinha um Fusquinha, que é o Fusquinha que eu falei que nós somos para o Morumbi, lá com a Terra. Sim. Esse Fusquinha, eu tive que vender ele para pagar os árbitros. Muita gente nem sabe, porque eu vendi um Fusca para pagar os árbitros, mas nunca deixei os caras sem receber. Tá Foi vendo uma só? época que deu uma briga com os caras de Mairink, aí eu fui buscar os caras de Sorocaba. Vinha o Hulk, você mesmo, você jogava, É. O Hulk era bom árbitro. Lembra Bom, disso? forte. Forte E também. aí ia buscar os caras, sabe aonde? Lá na É. Rádio Gustavo. Aí eu distribuía, levava lá na Lagoinha, levava lá no estádio, lá em cima, levava no Casno, levava ali na Vila Barreto. Cara, era um inferno, sabe? Aí chegou um dia, eu falei, vou vender essa bosta aqui e que esses caras param de me encher o saco. Aí eu vendi o Fusquinha, acho que R$ 1.200, alguma coisa assim, sabe? Que era um valor alto na época. E minha mãe Sim. queria saber por que eu estava vendendo o carro. Não, tem que vender, fazer isso, fazer aquilo. Não falou. Tinha que pagar os caras, né? E, graças a Deus, como eu sempre fui um cara honesto, sempre trabalhei, sempre tratei as coisas das pessoas com honestidade, mesmo nesses momentos de dificuldade, eu fui lá e arquei. Então, eu tenho isso escrito. Eu vendi um curso para pagar os árbitros de Marim, os árbitros de Sorocaba. Mas, na época, o pessoal pegava muito no pé justamente por isso. Mas, dentro das possibilidades, dentro daquilo que era possível fazer, eu acho que eu desempenhava um bom trabalho, porque eu gostava do que eu fazia. Eu não estava ali pro lado político, eu estava ali porque eu realmente gostava. Perdia domingo, perdia sábado, perdia tudo, mas fazia porque queria. Sim. Eu lembro que essa época, né, Reinaldinho, foi uma época que a mídia, a gente não tinha, claro, uma internet, uma mídia que a gente tem hoje, mas a mídia esportiva, ela era falada nos jornais, né, a Gazeta de Mairim, que sempre noticiava, e eu lembro de eu ter ido várias vezes na Rádio Universal, em São Roque, para dar entrevista. Então era comum a gente jogar na várzea e na Rádio Universal para dar entrevista para falar de futebol. Poxa, era super interessante. E foi uma época boa mesmo. A gente chegou a fazer jogos no, no estádio de Mairink aí, transmitindo pela Rádio Universal. Então era um negócio anormal. Os jogadores ficavam doidos para querer aparecer e tal. E eu adorava, porque era legal você falar com os jogadores. E tinha Sim, aquela grande rivalidade entre a Associação Atlética Alumínio e Casmo, o Grêmio de São Roque com o Casmo, o Paulistano com o Casmo. Ou seja, o Casmo sempre, esses três aí, não gostavam do jogador do Casmo. Você lembra disso? Ia lembro, jogar, lembro. ia jogar lá no Capuzão, lá os caras desciam lenha na gente, batia mesmo. No Paulistano, né? Aí vinha para Mairim, aí os caras desciam lenha mesmo. Era uma rivalidade, né? Era uma rivalidade interessante. E a Associação Atlética Alumínio, então, nem se diga. Era coisa de doido. Viu? A AA lá contra nós. Reinaldinho, fala um pouquinho, quais são os seus projetos aí agora em Palmas? Como é que você está aí? Tem projeto novo? Pois é, Mickey, hoje eu estou aqui em Palmas, eu tenho um site esportivo há 13 anos, o nome dele é Alô Esporte. A gente cobre tudo que é modalidade esportiva que acontece aqui no estado do Tocantins. Então, esse site é exclusivo só de material do estado. Tem um programa na Rádio CBN todos os dias, um programa esportivo, que é de 11h30 meio-dia, e ele vai completar 10 anos em março. E Olha que legal. eu sou o primeiro e único até agora na rádio que permaneceu nesse período todo, já trocou muita gente, tal. Mas a gente, com o nosso programa esportivo lá, é um programa independente, mas dentro da Rádio CBN.
Sim. E no geral, a gente vem desempenhando outros serviços fora. Agora estou dando apoio para um rapaz aqui na área esportiva, tem campanha política agora, tudo, mas não é objetivo meu. Tanto que, para que eu viesse morar aqui no Tocantins, para que eu viesse morar aqui em Palmas, o meu slogan foi: quero mudar. Quando nós perdemos a eleição em 96, eu e a Luzia Quevini, o meu slogan foi esse: quero mudar. E o único que mudou de Mairink nesse período, ele está 23 anos fora, foi o Reinaldo Cisterna. Então, eu sou meio assim, sabe? Quando eu falo que eu vou fazer determinada coisa, eu vou lá e cumpro. Foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, minha história ela foi super legal nesse período que eu estou aqui, sempre militando na área esportiva, sempre trabalhando junto do esporte. Vamos dizer assim, somos uma pessoa respeitada no meio esportivo aqui, e por isso, como eu diria, né, eu prefiro ir de ano em ano aí para o Mairink, mas a minha vida, eu finquei minha estaca aqui. Casei, casada há mais de 20 anos, e graças a Deus não tenho pretensão de sair de Palmas tão cedo, não. Só se ganhar na loteria, aí eu vou para João Pessoa. Aí você volta para o Mairink, né? Não, vou para a praia. Vai para a praia, ninguém para o Mairink, pô. Não, vou para Mairink. Poxa, minha mãe tem um casarão aí, cara. Quando eu gosto de ficar aí, sabe? Com certeza. Legal. Reinaldinho, você se arrepende de algo que você fez e se você pudesse voltar lá atrás, você não faria? Não sei, não vejo assim. Quando eu saí de Mairink, foi uma frustração naquela época. Foi o seguinte, é até chato, mas tem que comentar. Eu acho que você não pode um dia ir embora sem que as pessoas saibam o que você fez no passado. Vamos lá. Em 89, em 92, eu estava no auge ali, trabalhando na Secretaria de Esporte, eu estava na boa, vamos dizer assim. Aí, o pessoal do GM perdeu, e aí veio a turma do Bellini. Vai vendo o que aconteceu. E eu trabalhava na prefeitura, eu era funcionário concursado. Muita gente nem sabia, mas eu era concursado. E aí o Bellini ganhou a eleição, acho que foi em 92 para 96, e naquela época, quando terminou toda a eleição, tal, o Bellini me chamou na sala dele e falou assim para mim: olha, seu Reinaldinho, gosto muito de você, gosto muito do senhor, da sua família, do seu pai, da sua mãe, mas infelizmente o senhor estava do outro lado. E na política é assim. Fiquei escutando, né, na boa. Mas Sim. não, seu Benito, não tem problema nenhum. O que o senhor quer falar com isso? Pode falar, eu estou aqui para o que deve é. Não, Reinaldinho, nós vamos ter que colocar o senhor, nós vamos tirar o senhor de esporte, e a sugestão é mandar o senhor lá para o Horto. Sem problema, vou, sem problema nenhum. Ou seja, que me colocaram lá para encostar, para que eu não participasse das coisas que estavam acontecendo. Legal. Na época, quem que assumiu? O Oscarzinho, era Oscarzinho, Edilton, Chicão Traíra, meu amigo. Chicão Traíra, que é o apelido do cara, meu irmão. Chicão é meu amigo. E aí, naquele momento, no outro dia, mandaram eu ir para o Horto. Eu fui, sem problema nenhum. Era funcionário, eu era concursado. Sim. Vamos, tá bom. Então, quem é o Reinaldo Cisterna? O Reinaldo Cisterna agora não tem nada a ver com o esporte. Ele vai mexer com o livro, vai ficar quietinho no canto dele lá. Tá bom. Aí fiquei e tal. Aí eu assinava a Folha de São Paulo. Eu assinava a Folha de São Paulo. Então, eu recebia todo dia. O cara ia levar o jornal lá no Horto para mim. Aí, tomava o café de manhã sozinho no meio do mato. Você imagina, está lá o museu. Eu ficava no museu sozinho. E aí, pintou um negócio na minha cabeça. Comecei a olhar assim. Só tinha um jornal na cidade, que era o do Pelica, Folha de Mairink. Vai vendo. Eu falei, cara, podia ter um outro jornal para dar um contrapeso aí, né? Porque, como que eu pensava? Hoje eu não penso assim, eu pensava lá. Falei assim, nossa, o Pelica é da turma do Bellini. E do outro lado, não tem ninguém para poder falar, porque ele vai falar tudo a favor do Bellini, na minha cabeça. E só tinha esse jornal. Aí, o que eu fiz? Comecei a desenhar. Lá no meio do mato, peguei uma folha assim, desenhei. Folha de Mairink, que nem era folha de São Paulo. Aí um dia o Mário Nishimuro foi me visitar lá no Horto, como se eu tivesse preso.
Aí o Mário chegou lá, começou a conversar comigo, eu falei pro Mário, por que a gente não bola aí de montar um jornal? Como assim? Jornal, não tem o jornal lá, Folha de Mairim, ou Folha de Mairim, que com... Não é Folha de Mairim, do Pelica, né? Nem lembro qual que era do Pelica lá. Gazeta, né? Acho que é Gazeta, né? Gazeta É, Maria. Gazeta de Mairim. Daí ele falou, olha, Reinaldo, sabe que você teve uma boa ideia? O que você pensou? Eu falei, não, eu pensei a gente fazer isso, isso, isso. Não, vamos botar para frente. Tá bom, aí começamos a trabalhar em cima do projeto. Aí pintou o Gemente na parada. Aí o Mário era muito chegado em Gemente, foi lá, falou pro Gemente e tal. E aí que surgiu esqueci o nome dela, que está até hoje no jornal, que veio de São Paulo. Denite. A Denite. Aí veio de São Paulo e tal, e aí, em 93, 94, eu acho que foi mais ou menos nesse período. Eu já estava lá quase um ano no Horto. Aí, quando eles descobriram Bellini e o pessoal da cúpula do PMDB descobriu que ia sair esse jornal, eles procuraram saber quem que estava dando ideia. Aí descobriram que era eu. Aí Bellini pegou e falou assim, infelizmente ele já faleceu, ele não está aqui para poder dizer se eu estou mentindo, se eu estou falando a verdade. Mas eu lembro que o Bellini falou para um amigo nosso, em comum, falou assim, olha, se deixar o rapaz lá, ele já montou um jornal, daqui a pouco ele montou uma televisão, um rádio, é melhor ficar aí. Sem mentira nenhuma, eles me tiraram do Horto e eu fui trabalhar com Pelica lá no centro, onde era o cartório, perto da casa do pai de Sotero, do falecido pai de Sotero. Não tem o cartório antigamente que era ali? Sim, fui trabalhar. E aí os caras estavam tudo de campana, sabe? Em cima de mim. Aí, como eu gostava muito do Pelica e tal, eu trabalhei, respeitei, ele era meu chefe, numa boa. Mas a história verdadeira foi essa. Se ele continuar lá no Porto, ele já montou um jornal, daqui a pouco vai montar uma rádio, uma televisão. Aí o Bellini que mandou ir pro mato lá para me esconder, foi o primeiro a pedir para me tirar de lá e colocar lá no centro. Uma história legal. Eu acho que muita gente não sabe, mas esse jornal, Folha de Mairim, ele surgiu lá no Horto Florestal, lá no museu, e foi eu que, sabe, não é malandro. Eu falei, poxa, o teu lado de cá só vai falar do fulano, nós temos que ter o lado de lá. Foi quando sim, bacana. Existe, acho que até hoje. E essa história não tem como se arrepender, né, Reinaldinho? Porque até hoje tem um único jornal em Mairink, e é esse jornal que está até hoje, né? O jornal que você ajudou a criar lá atrás, né? Pois é, mas eu não tenho os louros, não tenho nada de achar que, fui eu, deixou de ser. Eu só estou contando essa história para dizer que quando ele foi solidificado, quando tudo foi consolidado, ficou tudo belezinha, aí ficou fácil, né, falar que tinha um jornal na cidade. Mas quando ele surgiu justamente de uma discórdia, de problema político, Sim. que preferiu jogar eu no meio do mato para eu não aparecer e eu acabei fazendo o contrário. Eu acabei dando vida para uma coisa que não existia. Legal. Reinaldinho, a gente está nos finalmente, né? Não tem como, né? A gente tem que encerrar a resenha. A resenha está muito boa, excelente, cara. Eu tenho certeza que os amigos da região aí da nossa época, pessoas que conhecem você, vão ficar muito felizes de rever, né? O Reinaldinho numa entrevista, nesses assuntos que você falou aí. Quanta história boa, né? Quanta história bacana. Recordando pessoas, né? Pessoas que já se foram, né? Saudosas aqui de Mairink. Então, muito legal mesmo. O pessoal vai adorar ver essa reportagem. Mas para a gente finalizar, a última pergunta, Reinaldinho. Quem foi o melhor jogador? O Reinaldinho, o Tuchê ou o Tuchezinho? Eu me coloco em terceiro. Eu acho que da geração da família, o meu irmão Rubens, né, o Tuchê, o mais velho, né? Ele foi melhor que, no meu caso, não tem vergonha nenhuma de dizer, entre os três eu fui o terceiro. O Reginaldo, que é o Tuchezinho, uma época boa, jogava muito no caso, no meio de campo, rolando, era bom de bola, só não deu sequência, né? Mas o meu irmão o Rubens, na época, o Tuchê, ele era aquele ponta esquerda que dava trabalho para os caras. Eu lembro quando o Nova Mairink foi jogar uma vez, ali onde é o cemitério hoje, que era o campo da Ferroviária, né? Sim. É isso, né? É isso mesmo. Isso mesmo. E aí, o Casmi ganhou do Nova Mairink por 2-1. E os caras caçando ele no campo, sabe? E
foi uma época legal, porque ele tinha essa história bonita dentro do campo, que era um ponta esquerda nata, fez que ia para a linha de fundo, cruzar, fazia gol e tal, e também naquele lance do time da Prink, teve um time da Prink aí na década de 80, quando tinha aquele campeonato de futsal, que reunia o estado de São Paulo inteirinho, a Prink chegou uma vez numa final, teve uma final em São Roque também, e meu irmão jogava bem, né? Tanto Legal. no campo quanto no... Então eu coloco o Rubens, o Tuchê, principal, como melhor que eu, e o Reginaldo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu era o terceiro. Que bacana, que legal, boa recordação. Reinaldinho, muito obrigado pela resenha, cara, obrigado mesmo, como eu falei, a gente conhece há muitos anos, né, desde a década de 80, quando eu mudei de Mairink de alumínio para Mairink, né, a gente já se conhece, as famílias, né, seus irmãos, né, seus pais, então, assim, muito prazer mesmo ter conversado com você, quando eu fiz o convite, você logo aceitou de prontidão, agradeço muito, 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 e fico feliz com a sua carreira aí em Palmas, né, com a sua vida aí, muito legal, muito bacana mesmo. Quem sabe um dia, quando você vier aqui para Mairink, a gente marca de fazer uma resenha, né, aí pessoalmente. Opa, pode ter certeza, vai ser um prazer, vou sim. Da próxima vez que eu for para Mairink, eu vou entrar em contato com você e já de antemão, não sou político, mas já vou falar, eu vou levar uma camisa do Palmas para você. Obrigado. Porque você é um cara que milita no esporte, é um cara que gosta, então eu aprecio muitas pessoas que fazem parte da minha área. Então, fico muito feliz. Fui muito amigo do seu pai na época, e seu pai era muito amigo meu, sempre me dava conselho nas épocas que o pessoal me enchia o saco, criticava ele, conversava sempre às escondidas com seu pai sempre foi uma pessoa, seu de nome, me dava sempre conselho, então, para mim sempre foi um prazer ter a amizade dele, seu irmão, a família inteira. Então, são pessoas assim que, mesmo a gente estando longe, a gente fica feliz de poder reencontrar, mesmo que seja virtual, mas quando eu for para Maíra, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para conversar e dar um abraço no amigo aí. Fiquei muito feliz aí pela oportunidade e, com certeza, o dia que vim para Palmas aqui também, teria o maior prazer de receber um amigo. Legal. Um abraço a todos e continuo mairiquense, viu? Estou há 23 anos de Palmas no meu coração ainda de Maíra. Tá bom. Então, para a gente finalizar, deixa um recado aí para os amigos das antigas de Mairink. Pois é, meus amigos, vocês aí que fizeram parte da minha história, da minha vida, podem ter certeza que as pessoas, tem muitos que ainda moram aí e não conseguiram sair da cidade. Cada um tem seu dia a dia, cada um tem seu objetivo. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, é importante quando a gente pensa em mudar de vida, pensa em fazer algo diferente, e a luta. Eu fiz isso. Eu achei que jamais eu sairia da Nova Mairink para ir até Alumínio. Eu consegui chegar aqui em Palmas. Então, minha vida mudou muito. Então, eu quero deixar esse recado de positividade para aquelas pessoas que ainda pensam, de repente, um dia sair de Mairink e conquistar espaço fora daí. Aí é maravilhoso? Porque aí está nossas famílias, aí estão os nossos amigos, mas profissionalmente, se você tiver uma oportunidade um dia de fazer o que eu fiz, que meu irmão fez, meu irmão também mora aqui, fez a mesma trajetória, o mesmo caminho que eu, faça esse caminho. Então, tenho certeza que vocês também serão felizes. Um abraço a todos e confie sempre em Deus. Deus acima de tudo, porque se não tiver Deus, a gente não chega a lugar nenhum. Tem muitas frustrações, muitas alegrias, mas eu sou um cara feliz, porque faço o que eu gosto. Um abraço a todos. Valeu, Reinaldinho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela resenha. Fica com Deus aí, tá bom? Um abração pro seu irmão também, tá? Obrigado, um abraço para toda a família aí, pro povo de Maíra. Um abraço. Valeu, obrigado, um abraço. Fica com Deus aí. Valeu, amigo. Amém.